Revelando o Apocalipse. Uma jornada pelos mistérios de Apocalipse. O livro do Apocalipse. Só o nome já causa intriga. O Apocalipse, com suas profecias e visões, tem sido um enigma para muitos. Este último livro da Bíblia tem fascinado e deixado leitores perplexos durante séculos. Suas páginas estão repletas de mistérios e revelações. Sua linguagem enigmática e imagens vívidas pintam um quadro do fim dos tempos, um drama cósmico do bem contra o mal. As visões de João são tanto aterrorizantes quanto inspiradoras. Mas o que tudo isso significa? Como podemos decifrar essas mensagens complexas e simbólicas? Como podemos interpretar seu simbolismo e aplicar sua mensagem às nossas vidas hoje? O Apocalipse é um livro de mistérios, cheio de criaturas estranhas, números simbólicos e eventos dramáticos. Ele fala de uma batalha final entre Deus e Satanás, um tempo de tribulação e julgamento, e o triunfo final do bem sobre o mal. Esta batalha épica é descrita com detalhes vívidos, capturando a imaginação de todos que leem suas palavras. Enquanto alguns abordam o Apocalipse com medo, outros encontram esperança e encorajamento em suas promessas. As visões de João oferecem tanto advertências quanto promessas de redenção. O autor do livro, João, escreveu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Este isolamento pode ter intensificado suas visões e revelações. Ele afirmou ter recebido visões de Deus, revelando o futuro da humanidade e o destino final do mundo. Essas visões são tanto um aviso quanto uma promessa. Enquanto estudiosos debatem o significado exato de muitas passagens, uma coisa é clara. Apocalipse é um texto poderoso e evocativo que continua a ressoar com os leitores hoje. Suas mensagens transcendem o tempo e continuam a inspirar. Ao mergulharmos nos mistérios do Apocalipse, devemos lembrar que a interpretação nem sempre é direta. Cada símbolo e número pode ter múltiplos significados. O livro é rico em simbolismo e seu significado tem sido debatido por séculos. Cada geração traz novas perspectivas e interpretações. Em vez de buscar respostas definitivas, devemos abordar o Apocalipse com humildade e mente aberta, permitindo que sua mensagem nos desafie e inspire. É um convite para refletir sobre o bem e o mal, o fim e o novo começo. A marca da besta, identificando o sinal do fim dos tempos. Talvez o símbolo mais conhecido e temido do Apocalipse seja a marca da besta. Esta marca, associada ao anticristo, representa lealdade ao mal e rejeição a Deus. Mas o que exatamente é essa marca? É uma marca literal na mão ou na testa? Ou algo mais simbólico? Ao longo da história, várias interpretações surgiram. Alguns veem a marca como uma forma de moeda ou identificação, controlando o acesso aos recursos e à sociedade. Outros a interpretam como um símbolo de conformidade, representando obediência cega a um sistema corrupto. Outros ainda a veem como uma marca espiritual, representando um estado de separação de Deus. O contexto histórico da época de João fornece pistas. Durante o Império Romano, a adoração ao imperador era comum, e a recusa em participar podia levar à perseguição. Esse pano de fundo histórico sugere que a marca poderia representar lealdade forçada a um poder tirânico. Hoje, muitos veem paralelos em tecnologias modernas de vigilância, sociedades sem dinheiro e ideologias políticas que exigem lealdade inquestionável. Embora essas interpretações possam diferir, todas elas destacam os perigos do conformismo, do controle e da supressão da liberdade individual. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, ecos contemporâneos de profecias antigas. Desde os tempos antigos, as profecias têm fascinado e assustado a humanidade, oferecendo visões de um futuro incerto e muitas vezes sombrio. Outra imagem arrepiante do Apocalipse são os 4 cavaleiros do Apocalipse.
Essas figuras enigmáticas têm sido objeto de inúmeras interpretações e debates ao longo dos séculos. Esses cavaleiros, representando conquista, guerra, fome e morte, desencadeiam o caos e a destruição sobre a Terra. Suas presenças são sentidas em momentos de grande tumulto e crise. Enquanto alguns interpretam esses cavaleiros literalmente, outros os veem como representações simbólicas da capacidade da humanidade para a violência e autodestruição. Eles são um reflexo das forças destrutivas que sempre existiram dentro de nós. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, pode representar falsos profetas ou ideologias que enganam e desviam as pessoas. Ele simboliza a sedução do poder e a manipulação das massas. O segundo, em um cavalo vermelho, simboliza a guerra e o derramamento de sangue, uma constante ao longo da história humana. Desde as batalhas antigas até os conflitos modernos, a guerra tem sido uma presença constante e devastadora. O terceiro, montando um cavalo preto, representa a fome e as dificuldades econômicas, frequentemente consequências de conflitos e injustiças. A fome é uma sombra persistente que segue a guerra e a desigualdade. Finalmente, o quarto cavaleiro, a morte, monta um cavalo amarelo, significando a consequência final do caos e da destruição desenfreados. A morte é o destino inevitável que aguarda todos nós, especialmente em tempos de grande crise. Olhando para o nosso mundo hoje, é difícil não ver ecos desses cavaleiros. As crises globais, os conflitos incessantes e as catástrofes naturais parecem ecoar as antigas profecias. De conflitos globais e fome generalizada ao surgimento de ideologias extremistas e à ameaça sempre presente de guerra nuclear, a humanidade parece estar lutando com as mesmas forças de destruição que João previu séculos atrás. A história parece se repetir, trazendo à tona os mesmos medos e desafios. Embora a imagem dos quatro cavaleiros seja sem dúvida assustadora, ela também serve como um alerta severo. É um lembrete de que devemos estar vigilantes e trabalhar para evitar que essas forças dominem nossas vidas. Ao reconhecer as forças que ameaçam nosso mundo, podemos trabalhar para neutralizá-las e lutar por um futuro mais pacífico e justo. A cooperação, a empatia e a ação coletiva são nossas melhores defesas contra as profecias sombrias que ainda ressoam em nossos tempos. Estamos na grande tribulação? Esta é uma pergunta que muitos se fazem hoje em dia, especialmente diante dos eventos globais que estamos testemunhando. Examinando os sinais dos tempos. Para entender melhor, precisamos olhar para os sinais que nos cercam e o que eles podem significar. O Apocalipse fala de um período de intenso sofrimento e perseguição conhecido como a Grande Tribulação. Este é um tempo descrito com detalhes vívidos e assustadores. Este tempo de turbulência sem precedentes testará a fé dos crentes e conduzirá à batalha final entre o bem e o mal. Será um período em que a humanidade enfrentará desafios nunca antes vistos. Mas quando essa tribulação ocorrerá? Esta é uma questão que tem intrigado teólogos e estudiosos por séculos. Já estamos experimentando seus primórdios? Alguns acreditam que os eventos atuais são apenas o começo. Alguns acreditam que a Grande Tribulação é um evento futuro, marcado por sinais e maravilhas específicas. Eles esperam por um momento claro e inconfundível, marcado por sinais e maravilhas específicas. Estes sinais incluem fenômenos naturais extraordinários que capturam a atenção de todos. Eles apontam para profecias de desastres naturais, guerras e fomes como evidência de que estamos nos aproximando deste período de intenso sofrimento. Estes eventos são vistos como precursores do que está por vir, e fomes como evidência de que estamos nos aproximando deste período de intenso sofrimento. A cada novo desastre, a crença de que estamos nos aproximando da grande tribulação se fortalece. Outros, no entanto, interpretam a grande tribulação de forma mais simbólica.
vendo-a como uma representação da luta contínua entre o bem e o mal que se desenrola ao longo da história. Para eles, a tribulação é uma metáfora para os desafios espirituais e morais que enfrentamos diariamente. Vendo-a como uma representação da luta contínua entre o bem e o mal que se desenrola ao longo da história. Esta visão sugere que a tribulação não é um evento único, mas uma série de batalhas que ocorrem ao longo do tempo. Olhando para o nosso mundo hoje, com seus desafios complexos e crises interconectadas, é fácil entender por que alguns acreditam que estamos vivendo nos últimos dias. A cada dia, novos desafios surgem, testando nossa resiliência e fé. Com seus desafios complexos e crises interconectadas, é fácil entender por que alguns acreditam que estamos vivendo nos últimos dias. Das mudanças climáticas e pandemias à polarização política e agitação social, nosso mundo enfrenta desafios sem precedentes que ameaçam nossa própria existência. É fácil entender por que alguns acreditam que estamos vivendo nos últimos dias. Das mudanças climáticas e pandemias à polarização política e agitação social, nosso mundo enfrenta desafios sem precedentes que ameaçam nossa própria existência. A cada nova crise, a sensação de que estamos nos aproximando do fim se intensifica. Nosso mundo enfrenta desafios sem precedentes que ameaçam nossa própria existência. As imagens de incêndios florestais, prateleiras vazias e pessoas usando máscaras são lembretes constantes de nossa vulnerabilidade. Estejamos ou não vivendo na grande tribulação literal, os desafios que enfrentamos hoje exigem nossa atenção e ação. Precisamos estar vigilantes e preparados para enfrentar qualquer adversidade que venha em nosso caminho. Os desafios que enfrentamos hoje exigem nossa atenção e ação. A união e a solidariedade são essenciais para superar os tempos difíceis. O Apocalipse nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança permanece. Ao abraçarmos a compaixão, a justiça e o amor, podemos trabalhar para um futuro melhor, mesmo diante da adversidade. A esperança é a luz que nos guia através da escuridão. A justiça e o amor, podemos trabalhar para um futuro melhor, mesmo diante da adversidade. Cada ato de bondade e justiça contribui para um mundo mais harmonioso. Podemos trabalhar para um futuro melhor, mesmo diante da adversidade. Juntos, podemos construir um mundo onde a esperança e a compaixão prevaleçam, independentemente dos desafios que enfrentamos.